Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Futebol com Arthur Henrique. Eu sou o Arthur e hoje vamos falar do Corinthians. Pois é, o Timão agora é o clube do bilhão. Quase 1 bilhão de dívidas que o Corinthians tem com jogadores, com arena e tudo mais. O que precisa se preocupar para a temporada, porque o desempenho dentro de campo também não vem agradando sua torcida. Tudo isso e mais um pouco vocês acompanham neste vídeo. Então não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem aqui embaixo no meu canal, de ativarem o sininho da notificação e de compartilhar este vídeo, que é muito importante para ninguém perder nenhum conteúdo. Primeiro vocês acompanham aqui comigo os números da partida contra o Retrô, né? Lá em Saquarema, num gramado que tem algumas situações bem precárias, né? Ele é um gramado bem ruim de jogar e mesmo assim o desempenho do Corinthians de novo não agradou. Ainda segue invicto, mas o desempenho... Meu Deus, o Corinthians sofreu muito contra a modesta equipe pernambucana, que tem 5 anos de idade apenas. O Retrô teve mais de 65% de posse de bola em toda a primeira etapa, como vocês podem observar aqui nos números. E a única finalização certa do Timão a gol foi a cobrança de falta do venezuelano Rômulo Otero, que depois de 22 tentativas, ele acabou guardando o seu belo gol de falta, que na minha opinião nem existiu. Foi uma jogada de ombro a ombro ali com o Rodrigo Varanda, mas enfim, uma baita cobrança. Ele que foi contratado, né, justamente porque cobra muito bem. Demorou um tempinho aí para balançar as redes. A única chance criada pelo Corinthians em toda a primeira etapa. Na segunda etapa, o Retrô dominou totalmente o Corinthians novamente. Parecia um duelo igual entre duas equipes de Série D. Só que uma é de Série A, de elite de futebol brasileiro e um dos maiores do país, e o outro é o Retrô. Como eu disse, tem 5 anos, é um time de Série D, time do interior de Pernambuco, e que dominou, colocou o Corinthians na roda, criou as melhores oportunidades e levou muito mais perigo. E só não conseguiu fazer mais gols porque faltou capacidade dos seus jogadores na hora da finalização e porque do outro lado tinha um goleiro que vive uma fase boa, salvando o Corinthians em vários momentos, que é o caso do Cássio. E para coroar, para fazer jus ao que fez a equipe do Retrô, no finalzinho da partida conseguiu um empate de escanteio ali, Cássio não conseguiu fazer a defesa, 1-1, daí toda a pressão psicológica foi para o Corinthians nas cobranças de pênaltis, né? Porque o time grande, o Retrô acabava de fazer o gol de empate, então toda aquela pressão foi para cima do Timão, mas na experiência conseguiu converter todas as cobranças. Por outro lado, o Retrô errou uma, né? Foi a primeira que o jogador camisa 8 chutou no travessão. O Cássio não conseguiu fazer nenhuma defesa, mas daí, por este erro do atleta da Pernambucana, o Corinthians se classificou não merecidamente, longe disso, e precisa repensar muito. Provavelmente, dependendo da equipe que pegar agora na terceira fase, já vai sofrer muito. E vocês também conferem aqui comigo a dívida do Corinthians, o balanço geral do Timão do último ano em 2020. Saiu esses dias agora pelo presidente do Willian Monteiro Alves. Vocês acompanham que a dívida chegou a 957 milhões de reais, sem contar ainda que falta o pagamento com a Caixa da Arena, que agora é Neoquímica, né, depois daquele naming rights que não deu para pagar praticamente nada. Aqueles 300 e tantos milhões de reais não deu para pagar muita coisa. O Corinthians segue devendo para alguns treinadores do passado, o Corinthians segue devendo para jogadores, muitos deles emprestados, o Corinthians pagando metade dos salários, e outras tantas dívidas que nem a gente consegue entender muito. E a situação do Corinthians é delicadíssima. Os times do bilhão do Brasil atualmente é o Corinthians, e depois atrás vem o Atlético Mineiro, que tem um time bom, mas que tem muitas dívidas. Então o Corinthians ele é o primeiro, sem contar o estádio. A situação é preocupante, a gente não pode fechar os olhos para o que o Corinthians passando neste momento tão delicado. Vai ter uma temporada muito sofrida, a última do Brasileirão ficou em 12º, ficou a poucos pontos de quem caiu em 17º, ou seja, a situação é desesperadora, uma situação delicada. O torcedor corintiano tem que prestar muita atenção. O último presidente, que é mais ou menos da mesma política, né, o Andrés como o Duílio, ele deixou muitas dívidas. No período em que cresceu esse déficit financeiro, em 2018 o Corinthians só conquistou um título e teve um elenco muito fraco, muito limitado. Foi justamente o título do Paulistão de 2018. De lá pra cá, aumento de dívida do estádio, jogadores contratados que não valem o salário e tudo mais, como o próprio caso do Léo Natel, do Jonathan Cafu, de outros tantos nomes de jogadores que estão por aí, que são do Corinthians. Então assim, é a maior folha salarial do país,
Briga com o Palmeiras e com o Flamengo, olha a diferença. O Luan recebe 650 mil reais, ele não entra em campo. Ele não entra em campo. Contra o Retrô ele não entrou. Então, assim, um jogador que tenta controlar a bola. Eu sei que a culpa é do Luan e tudo mais, mas é um jogador que recebe um salário tão alto, ele nem entra. Então, manda embora. Por que ele tá ali então, né? Então, assim, é uma série de questões. O Mancini mexendo muito mal na equipe, ou seja, situação delicada, precisa parar para pensar. O Campeonato Brasileiro só terá 2 mudanças de treinadoras, o que eu não acho tão correto assim, porque dependendo da situação de um time dentro do campeonato, ele precisa urgentemente trocar de treinador. É claro que os times vão ter mais cuidado à hora de mudar de técnico, mas eu acho que teria mais coisas interessantes para a CBF mudar do que os treinadores, sinceramente. Então, assim, tem que parar para pensar, tem que mudar alguns posicionamentos, alguns pensamentos da diretoria, tem que quitar essa dívida rapidamente antes que o Corinthians dê uma cruzeirada, como fez o time mineiro Cruzeiro, que está até agora na Série B com um monte de dívidas. Então é isso, gente. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui embaixo no canal, de ativar o sininho da notificação e de compartilhar este vídeo, que é muito importante para ninguém perder nenhum conteúdo. Abraço a todos, valeu!